meditando nos profetas, nós podemos perceber quanta verdade foram ditas. Tudo que eles falaram se concretizou. Hoje, nós temos o Espírito Santo de Jesus em nós, nós lemos essas verdades e somos edificados, né? Nós vemos como Deus é maravilhoso, como Ele é sábio em ministrar a sua palavra através dos profetas, falando acerca das coisas que aconteceram, as coisas que em breve hão de acontecer, as coisas eternas. Falam muito do milênio, né? É bom sempre ressaltar isso. Eles falam muito das coisas concernentes ao reino dos 1000 anos literais. Mas olha só que interessante. Jesus disse que todos esses profetas foram perseguidos e mortos. O que isso nos diz? Ensinar a verdade como ela é. Replicar as palavras dos profetas, principalmente para os dias que estamos vivendo e para os dias que virão, vai fazer com que nós sejamos perseguidos, queridos. A verdade sempre será perseguida. Então, se nós quisermos de fato, se nós estivermos de fato dispostos a ensinar a palavra como ela é, nós devemos estar preparados para a perseguição. Então não pense que vai ficar barato, não pense que vai ser fácil, que vamos só receber aplausos. Não, queridos. Nós vamos receber muita pedrada por causa da restauração da palavra de Deus. Então que possamos ter a mesma disposição, o mesmo espírito dos profetas, estar dispostos a dar, se possível for, a nossa própria vida, mas não deixarmos de falar a verdade, custe o que custar. Amém? Ah, mas eu sou indigno. Ah, eu sou apenas um jovem. Ah, eu sou gago. Nada. Ah, eu sou o menor da minha tribo que é menor. Eu tenho medo, enfim, o que vai ser de mim? Nada disso pode ser um empecilho de Deus nos usar. Se nós tivermos todas essas características, isso não é ruim. Isso é bom. Sabe por quê? Porque é a graça que vai nos capacitar. O poder de Deus se aperfeiçoa exatamente nessa fraqueza. O apóstolo Paulo, depois que ele estava sendo usado por Deus poderosamente, por causa da excelência das revelações, Deus deu um espinho na carne para ele, para que ele não se exaltasse, porque de alguma forma Paulo estava sendo tentado a se exaltar por causa da excelência das revelações. E Deus permitiu que esse espinho na carne não fosse removido dele, para que exatamente ele possa compreender que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando ele é fraco, aí sim, em Cristo Jesus ele é forte. Então, queridos, não tem jeito. A palavra de Deus não é brincadeira. Se de fato, vou falar novamente, se de fato estamos dispostos a ensinar a palavra de Deus como ela é, a proclamar a verdade, a restauração da palavra de Deus, nós temos que estar dispostos a suportar, se possível for, os espinhos na nossa carne. Ou então sermos como os profetas, estarmos dispostos a perder inclusive a nossa própria vida, mas sermos fiéis ao espírito de profecia. Esse é o testemunho de Jesus, o espírito de profecia. Amém, queridos? Então vamos avançando no entendimento da palavra. E não se escandalizem quando vierem as perseguições, quando vierem pessoas escarnecendo do entendimento que estamos recebendo da palavra, até mesmo gravando vídeos para poder escarnecer de nós. Mas nós não vamos retroceder por causa dessas pequenas perseguições, e estamos nos preparando para as perseguições maiores que virão, porque Satanás ele não está feliz com as pessoas que Deus tem usado, levantado para restaurar a sua palavra.
Então perseguições virão de todas as formas, inclusive da nossa própria família, se for possível, das pessoas que amamos, para nos desanimar. Mas nós amamos a Deus e a sua palavra acima de todas as coisas. Nós exaltamos a palavra de Deus e o seu nome acima de todas as coisas. E o nosso Pai, que nos vê em secreto, nos recompensará na ocasião própria. Os profetas não tiveram recompensas nesta vida. Todos foram mortos, todos foram escorraçados, humilhados, maltratados. Mas no tribunal de Cristo, eles serão exaltados por Jesus e receberão o prêmio da soberana vocação e reinarão com Cristo por 1000 anos e por toda a eternidade. Vale a pena sofrer pela palavra de Deus. Vale a pena, meus irmãos. Os sofrimentos leves e momentâneos não se comparam com a glória que em nós há de se revelar. Então vale a pena sofrer pela palavra de Deus. Amém? Então, vamos amadurecendo. Vamos ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Pedro, falando acerca de sofrimento, 1 Pedro, ele fala que nós possamos nos armar do mesmo pensamento de que se Cristo lhe padeceu, nós também padeceremos. Não é discípulo, o discípulo maior que o seu mestre. Se perseguiram a Jesus, perseguirão a nós também. Mas Deus, assim como Ele exaltou Jesus, Ele nos exaltará em Cristo Jesus, na ocasião do tribunal de Cristo, se perseverarmos até o fim. E nunca se esqueça, pregue a palavra, enche a tempo e fora de tempo, ensine a palavra, restaure essa palavra, mas acima de tudo, o amor. Sem o amor de Deus em alta, de nada vai valer nós falarmos da palavra. O amor de Deus deve estar governando a nossa vida. O amor de Deus é a motivação única de nós ensinarmos a palavra dele. E não se esqueçam que o amor de Deus é guardar os seus mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Tá bom, queridos? Que o Senhor nos dê cada vez mais espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Que os olhos do nosso coração sejam iluminados para que nós possamos compreender a esperança do nosso chamamento e o poder de Deus que atua em nós. Amém? Que o Senhor nos abençoe.